Olá pessoal, Pastor Ana Batista aqui pela Igreja Sem Política.org. Um abraço a todos aqueles que fazem parte desse trabalho, dessa frente profética em defesa da Igreja do Nosso Senhor Jesus contra essas arbitrariedades do que se refere à política dentro da Igreja. Hoje, entrando aqui nesse propósito, com o tema para tratarmos Silas Malafaia e o seu artigo 142 da Constituição. Vocês vão entender obviamente, os meus motivos. Meus propósitos aqui é estamparmos as convicções desse expediente político dentro da igreja, do que se refere a esse pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, que afirma estar orientado por Deus, representando como serviço cristão o que a gente chama de presidencialismo de coalizão, que eu já tratei aqui, obviamente, pelo canal também. Os meus objetivos específicos: trabalhamos aqui os princípios hermenêuticos do serviço cristão, que dependem, obviamente, de uma comissão direta de Cristo e não da igreja. Bom, no nosso site mesmo nós apresentamos ali os princípios hermenêuticos, essa estrutura hermenêutica do modelo e do sistema legítimo do que nós pensamos ou deveríamos pensar sobre a igreja, ok? Então são três divisões que eu vou passar a vocês aqui e lembrá-los, para ficar estampado aqui que não se trata de opinião, se trata daquilo que é bíblico. Bom, do que foi visto em Cristo, tá? A nível de método e sistema. São três princípios da qual regem aqui a nossa defesa e se fundamenta aquilo que eu venho trabalhando com vocês. A primeira delas, a identificação da autoridade do pensamento teológico, que assume ser mais eficiente e suficiente do que qualquer homem ou razão. Por isso, é messiânico. Identificar a autoridade do pensamento é identificarmos o pensamento superior, ok? E por isso uma prerrogativa messiânica procede de Cristo, e a igreja vem disso, como também o evangelho da mesma forma. Segundo ponto que eu tenho destacado aqui, a unidade instrumental do ministério cristão, que leva essa chave ou o código desse princípio, cujo Cristo é portador, porque o mérito é dele, e ele proporciona à igreja dois aspectos dessa chave: conhecimento doutrinário e disciplinar. Então, o único que tem a autoridade de proporcionar à igreja o sistema e o modelo disso, do que é conhecimento ou disciplina, parte de Cristo para nós. E não pode ser tirado isso dele, ok? E eu tenho dito constantemente, se ele é portador desse modelo, desse sistema, sendo ele o Messias, sendo ele o Cristo, é para ele que nós temos que olhar e não para os homens. E terceiro aspecto, quando surge então, tendo em vista já a identidade dessa autoridade teológica, da unidade instrumental do ministério cristão, nós temos um modelo eclesiástico dentro de um sistema padrão de governo neotestamentário, que ali dentro dessa igreja, baseando-se nos 11 homens, tirando o traidor, né? 11 homens e posteriormente Paulo, indicados exclusivamente por Cristo e direcionados à função de exercer ou instituir o que a gente chama de modelo histórico ininterrupto do que é igreja. Qual a autoridade do que estava dentro daquela primeira igreja? Que tudo que esses homens falavam tinha que ser bíblico. Que tudo que eles diziam, falavam ou então instruíam, provava-se isso. Que foi visto em Cristo, que foi efetuado por ele, testemunhado por ele, provido por ele. Esses homens não tinham autoridade de produzir, não tinham autoridade de governar, não tinham autoridade de instruir, conforme a sua capacidade mental, ou razão, ou intuição. Todos eles, a autoridade apostólica que estava lá, era bíblica, não era racional, não era acadêmica, não era intelectual. Então são três aspectos que formam esse método e esse sistema que, biblicamente, nós temos que respeitar. O que foi dito pelo nosso Senhor em Mateus 7, 13 ao 14 e João 10, 1, que na medida em que for eliminado ou julgado pelos homens, o que eu estou tratando aqui,
ou até mesmo por sistema filosófico, alterando esses padrões, você compromete a ordem final. Alargando isso, moldando isso, interrompendo isso, julgando isso, eliminando isso, você compromete o fator final, que é a graça e a misericórdia de Deus. Então, o Senhor já deixou claro que quem trabalha dessa forma, tira daqui, tira dali, vamos mudar isso aqui, vamos mudar isso lá, isso é trabalho de mercenário, bandido, ladrão. Em João 10 ele deixa claro que quem pega caminho alternativo é bandido. Bom, vamos lá. Esses são os princípios hermenêuticos que estão contidos dentro do site igrejasempolitica.org para capacitar você com textos, com orientações a refutar qualquer um desses mercenários que insistem em transferir o dever cristão para o dever político, transformar dever cristão em dever político. Bom, agora um segundo aspecto rápido aqui para tratar do que o Silas falou, tá? Historicamente falando, se nós formos em busca, então, de informações da onde surgem as ideologias políticas dentro da igreja, porque a igreja está tomada de ideologias e de debates políticos, certo? Se a gente for fazer o levantamento, esse trabalho que eu vim fazendo com vocês, pelo Verdade em 10 Minutos e também aqui pelo canal do Igreja Sem Política, a gente vai se deparar com isso daqui. Tá? Se trata exatamente de uma formação, né, ideológica por parte de uma ordem humana, porque isso aqui não surge do que é bíblico, nem de Cristo, nem do sistema e nem do método que ele usou. Isso surge de um trabalho por parte de intelectuais, de vertentes dominantes, por isso que a gente chama de ordem humana, que construíram essa estrutura de tendências, ambíguas de oposição política. Esse paralelo entre igreja, sociedade e política que eu venho tratando com vocês aqui, que são pinças do poder, que a gente chama de nova ordem mundial. Foram criadas para isso, para atender essa demanda, abrir as portas para a nova ordem mundial, e a igreja virou esquema disso. Então são 3 ambiguidades que eu venho tratando com vocês aqui, e eu vou explicar por que ambiguidades, mas destacando: a primeira, a moderna liberal, que é aristocrata; a segunda, a radical democrata, que forma uma classe média; e a terceira, a socialista, que aí vem o marxismo, o comunismo, a classe anarquista, a marcha pela justiça social, a classe trabalhadora, essa coisa toda. Então são 3 repartições de ideologia política que ambas conflitam, por isso a ambiguidade, mas todas trabalham exatamente para cumprir o protocolo da nova ordem mundial. Todas elas foram feitas para serem pinças desse poder. Então essas 3 ambiguidades políticas que aparentemente para a sociedade se rivalizam, mas todas elas são irmãs de uma mesma causa, ok? É só um cenário, é só um teatro. Levam 2 vertentes teológicas dentro dessa visão política. A primeira delas, o sentido social da redenção, aí vem a teologia da libertação, a esquerda evangélica, essa coisa toda. E a outra, do sentido econômico da redenção, que aí vem o calvinismo, o protestantismo, e esse pessoal todo que trabalha, né, pela prosperidade, ou então pela visão de um liberalismo mais econômico, ok? Essas tendências teológicas que estão embutidas dentro dessa estrutura ambígua de ideologia política, elas também é a mesma coisa. Elas se rivalizam, conflitam, xingam, batem boca um com o outro, mas todas elas cumprem um protocolo. É um poder cínico. É um poder cínico. Então, o que eu vou falar aqui para vocês rapidamente, se trata disso. Homens como ele e todos aqueles que trabalham por essa causa, de levar o povo para a rua, para defender um lado, defender um partido, uma ideologia, uma sigla, todos eles sabem
que o que eles estão pregando na prática não é válido. Que o que funciona é o poder. O que funciona é o que está no protocolo da ordem mundial. O que funciona, senhores, é o que foi pré-estabelecido. Eles montaram o cenário e a gente viu isso se repetir várias vezes dentro da história e nunca funcionou. Sai e entra a política, é tudo a mesma coisa, e a igreja, infelizmente, está sendo usada como instrumento disso. Então nós estamos dentro de um cenário cínico de novo, e pior de tudo, as mesmas pessoas por detrás disso, incentivando a igreja a acreditar de que liberdade existe, de que democracia existe, de que a república possa funcionar para o povo. Essa coisa toda, tá? Bom, então a gente entra nesse mérito rápido aqui, porque eu sou obrigado a falar desse cara, obviamente, tá? Porque ele se põe à frente de ser um dos idealistas ou representantes desse movimento de direita. Eu falo do Silas Malafaia, ele assume a direita disso, do poder cínico, dessa estrutura teatral, porque ele é um desses artistas, para motivar o povo a acreditar nisso. De que Deus tenha eleito um presidente, de que Deus tenha feito preferência por um partido, ou então de que justifique a igreja ser política para defender os seus interesses e defender também as suas pautas. Transferir a igreja para o Estado com esse idealismo do benefício, da garantia econômica. Essa coisa toda aqui é escrota. Entenda? Pelo fato de unir a igreja política, isso é escroto, é antibíblico isso, mas vamos lá. O uso do poder pastoral e do serviço cristão deve ser legítimo? Sim. Os seus propósitos, as suas missões, a sua ministração tem que ser cristocêntrica, tem que ser bíblica, tem que ser provado que isso viu em Jesus, que isso foi visto em Jesus, o mesmo método e o mesmo sistema. Não adianta ficar procurando em antítipos essa ideia, porque tem que ser visto no messianismo de Cristo, de Jesus. Essas mesmas reivindicações. Então, quais são as reivindicações desse escroto, desse mundo? São bíblicas? Não são bíblicas. Todas elas são construídas pela ideia dele, pelos seus interesses, como também pelos interesses dessa elite global, da maçonaria que ele faz parte. Mas vamos lá. Recentemente ele gravou um vídeo que me chamou a atenção para poder chegar aqui e registrar isso. Ele continua defendendo um presidente, um partido e uma ideologia política de extrema direita, ok? Ponto. Se você for retomar alguns, o passado político desse imundo, como pastor, tendo em vista que ele usa a prerrogativa para defender política, e ele deve satisfação a Cristo, como eu, como você, que também tem ministério. Lá atrás, no passado escroto dele, você vai ver que ele defendeu o PT. O PT que agora ele tenta combater pela direita. Ok? Que ele já se retratou e disse que todo mundo pode errar na sua escolha, mas ele tem que entender que ele pode errar, mas Jesus não erra, porque ele não tem partido, ele não tem, ele não é de esquerda nem de direita, ele não faz parte desse sistema. Bom, vamos lá. Primeira contradição. Segunda, ele, na sua prerrogativa como pastor, defendendo o dever cristão, exercendo o poder pastoral, exercendo o serviço cristão, ele legisla Constituição Federal pela direita para aprovar incapacidade de um dos três poderes, o STJ, como julga criminoso a atuação de um dos ministros desse poder. O senhor Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, abre um inquérito contra o presidente. Não pode. Vamos à Constituição, artigo 129, os poderes do Ministério Público, o inciso 1º. Esse cara conflita contra o sistema na condição de político, não na condição de pastor. Vocês têm que entender isso. Essa força que ele tem de violentar o Supremo, de legislar a Constituição, de ficar fazendo aquela ceninha dele intelectual, isso não tem parâmetro, não tem dinâmica pastoral. E eu não quero entrar no mérito aqui se está errado ou está certo
o Supremo, eu quero que se dane o Supremo. A política, esse mundo, na minha condição como pastor e como teólogo, para mim não importa o que esses caras decidam ou deixam de decidir, porque a igreja é exclusiva de Cristo. Se eu quiser realmente defender o meu direito, defender ou exercer o meu direito, vamos para a rua, mas sem igreja, senhores. Sem usar a Bíblia. Vai com arma. Vai para a brigada. Que é o que os países, na verdade, fazem aí, como Israel também fez, usando o seu direito. Agora você pega a Bíblia debaixo do braço e vai para cima. Para defender o partido, você tem que ter justificativa. A reivindicação tem que ter pauta, tem que ter biblicidade. Você não pode usar a igreja para esses fins. Se eu quiser, eu tenho que largar a igreja. E tenho que ir por conta, que é o que esse cara, na verdade, deveria estar fazendo. É que ele não pode usar o que é de Cristo para defender o que ele acha que é certo. Mas por que ele continua proporcionando esses vídeos, ou produzindo esses vídeos? Porque ele tem popularidade. E ele está no poder, ele está do lado como um dos conselheiros do Bolsonaro. Porque ele tem peso de popularidade, porque ele demanda ou agrega para si um bando de inconsequente. Porque esse povo não tem capacidade intelectual para entender o que está acontecendo. Você quer conhecimento bíblico. Agora, um pastor legislando a Constituição Federal, indo para cima do Supremo, para exatamente querer dizer o que é criminoso, o que não é criminoso, eu quero ver se ele consegue provar que Jesus fez isso. Ele fez isso. Os apóstolos fizeram isso. Não fizeram. Ele está fazendo por conta. E isso já é criminoso. Já é antibíblico. Bom, terceiro aspecto que eu quero registrar rápido aqui, no comportamento desse indivíduo, como dos pastores que atuam com ele. Ele invoca o artigo 142 da Constituição e pede intervenção militar. Atenção, povo brasileiro, eu vou citar a Constituição, artigo 142, parte dele para você entender sobre o papel das Forças Armadas. Se vocês não sabem aí, ele pede intervenção militar como solução política. Presidente, convoque as Forças Armadas. Ele pede ajuda a um dos maiores pilares, ou mais importantes pilares da maçonaria, que é o militarismo. Segundo o livro do Grande Oriente, que eu gravei até o DVD Maçonaria, o livro também, Maçonaria na Independência Brasileira, que está por detrás de todas as revoluções, que emancipou maçonaria. E esse cara fala que não é maçom. Ele pede ajuda a um dos maiores pilares, ou mais importantes pilares da maçonaria, que são os militares. Por isso que Bolsonaro estava lá, dentro da maçonaria do Grande Oriente, pedindo liberação para ele poder ser presidente. Pô, mas caramba, só não chega aqui e não quer. Agora, detalhe, ele convoca o povo evangélico a sair na rua vestido a caráter como brasileiros, patriotas, de verde e amarelo, para representar a voz do povo, não a voz de Cristo, tá? E detalhe que nessa demanda de ir para a rua, vai católico, vai espírita, ele está chamando quem? Ele está chamando qualquer um que se julgue cristão. E vocês olhem para esses movimentos que estão acontecendo em favor do Bolsonaro, todos eles são ecumênicos. Todos eles representam a visão interreligiosa. Esse cara, além dele cumprir e condicionar a nova ordem mundial no papel que ele está exercendo, de proporcionar o povo evangélico a isso, esse cara ainda promove o diálogo interreligioso em tudo que ele organiza. A nível de passeata, de rua, etc. Tem um monte de instituições comprometidas com o catolicismo nesses movimentos patrióticos que esse cara está representando, em defesa de ideologia, partido ou político. Agora, qual é a minha preocupação? Bom, se a gente vê dentro de uma igreja, dentro de um ministério, de uma atuação pastoral, a perda dos atributos, tá? Ou das virtudes teológicas de Cristo, ou seja, se as reivindicações desse ministério, se a pauta, se o propósito, se a missão, se a ministração tem perda de caráter e personalidade bíblica, de legitimidade bíblica,
compromete o quê? Garante o fracasso e a desordem. Deus não vai honrar. O que vai acontecer? Que no final disso tudo que ele está articulando, de todos os pastores, no final de tudo vai ser a mesma coisa. Agora o que eu falo para vocês? Do que está histórico, eu falo do que é fato. Eu não falo do que eu penso, eu falo do que é fato. Que a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos acontece nesse país. O protestantismo ali, dentro dos Estados Unidos, condicionou a geopolítica americana, que hoje está no colo da ONU. E que vai ser da ONU e vai ser da ordem mundial. E aí eu cheguei, não sei agora qual foi o vídeo que eu gravei aqui, bem rápido, que eu disse para vocês que Al Gore, um dos livros que ele escreveu para falar sobre tecnocracia, ou da era que está surgindo pela Agenda 2030 da ONU, que esse cara ele foi enfático em dizer que o protestantismo nos Estados Unidos foi importantíssimo, a igreja lá, para garantir exatamente o que está acontecendo agora no futuro da humanidade. E olha o que ele diz aqui, né? Que ali, afirmando que os Estados Unidos tinham uma licença divina, ok? Recebido uma providência de Deus, para tornar o mundo um lugar mais seguro por meio da escolta armada. Olha o que ele fala aqui. Levavam dois elementos importantíssimos desse caráter para construir geopolítica. O primeiro deles, o espírito da religião protestante, que esse desgraçado aqui mesmo defende, tá? O puritanismo, a providência divina pela nação, o compromisso desta crença, tá? E o espírito da liberdade republicana e o idealismo da democracia. Vamos incentivar todo mundo de que democracia exista, de que liberdade realmente funciona. E olha o que esse cara fala. Então, vai me dizer que Silas Malafaia não sabe disso tudo? Ele sabe porque ele trabalha para iludir a igreja. Ele trabalha para fantasiar. Ele é um artista desse cenário. Entendeu? Tanto que esse mundo, ele não vai querer citar meu nome nos vídeos dele, ele não vai querer falar da igreja sem política, ele não vai mesmo, porque ele não vai querer expor, porque ele vai argumentar como? Me mostre, me comprove em algum momento da vida de Jesus, em algum momento da sua atuação messiânica, que traga algum perfil, alguma coisa, algum detalhe daquilo que esse cara é e do que ele prega e do que ele vive e do que ele representa. Vocês não vão conseguir encontrar. Agora, quem é maior nisso tudo? Ele ou Jesus? Quem é maior? Ele ou os apóstolos? Ou aquele modelo que está lá? Ou isso que está aí, esse escroto, como todos os demais que compõem essa estrutura? Agora está todo mundo no esquema, senhores, vocês têm que entender, política não foi feita para funcionar, política foi feita para iludir. No fundo, Bolsonaro e Lula sentam na mesma mesa para dar risada de você. Todos eles estão trabalhando pela ambiguidade, o que vem aí, o que condiciona tudo isso que nós estamos tratando aqui é nova ordem mundial. O que vem é nova ordem mundial, não vai existir nação, não vai existir pátria, não vai existir república. Os estados já comprovam incapacidade de gerenciamento para esse mundo novo que é a tecnocracia, e a ONU vai assumir pela incapacidade deles. Estados Unidos vai entregar essa geopolítica na mão da ONU e vai falir. Tudo isso está sendo arrumado e organizado aí na frente. Agora, vai para a rua, vai. Dia 7 de setembro na rua, veste amarelinho lá. Vai cumprir o papel de trouxa, você. Mas não a igreja do meu Senhor Jesus. Mas não esse evangelho bíblico. Porque com certeza, como disse o meu Senhor, ele não é desse mundo. E se fosse, teria sido amado por ele. E esse mundo teria defendido. Lembra das palavras de Cristo? E que a luz dele brilhe no teu coração e na tua vida e você se liberte. Porque o que está acontecendo e que eles não querem pregar é que Jesus está voltando. E essa igreja vai ser arrebatada porque os sinais se cumprem. Um abraço. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Esperem no meu bom Senhor. Está de volta logo aqui. Deus abençoe. Maranata, Jesus está voltando.
Então venha fazer parte desse ministério, desse movimento, Igreja Sem Política. Porque no fundo, se você não fizer alguma coisa contra isso, você é um deles.